Meus queridos, vocês já perceberam que para que nós fiquemos bons em todas as coisas que nós nos propomos a fazer, a teoria e a prática precisam andar juntas? Por exemplo, uma coisa é ficar lendo e relendo uma receita de bolo. Outra coisa completamente diferente é usar essa receita para fazer um bolo até que ele fique bom. Uma coisa é ter o desejo, a vontade de casar e se preparar para ser um bom marido e uma boa esposa. Outra, completamente diferente, é encontrar com alguém e ser um bom marido e ser uma boa esposa. Uma coisa é conhecer, é ler os livros sobre todos os mecanismos, os movimentos básicos de um esporte. Outra coisa completamente diferente é treinar até que esses movimentos nos capacitem a jogar bem esse esporte que nós escolhemos. Isso é uma regra tão simples, e ela está tão enrustida em nossas vidas, que geralmente nós obedecemos sem pensar. A gente só vai seguindo o fluxo. Só que ao mesmo tempo em que nós usamos essa regra para as coisas banais e rotineiras de nossas vidas, existem coisas importantíssimas que também deveriam entrar ou seguir essa regra da teoria e a prática, mas que nos custam muito a tirá-las do papel. E infelizmente, uma dessas coisas importantíssimas que não são colocadas em prática é a palavra de Deus. O trecho que nós vamos refletir hoje, que está em Tiago, capítulo 1, 19 a 27, fala sobre isso. E o texto nos diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, cá estamos, Pai, mais uma vez diante da Tua Palavra. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos capacite a entender, a transmitir, que a Tua Palavra, Deus, faça assim uma devassa em nossas vidas. Que o Senhor nos confronte nessa manhã, que o Senhor também nos console, mas que o Senhor de alguma maneira mexa, Deus, com o nosso ser. Fica conosco, é que nós te pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, o capítulo 1, ele é o resumo de todos os temas e assuntos que vão aparecer aí ao longo do livro. E é justamente no último trecho desse capítulo introdutório que nós vamos encontrar o encorajamento à prática da palavra. Ou seja, uma exortação para que a teoria se encontre com a prática. Mas não é uma exortação qualquer. Na realidade, é uma dura e completa advertência que Tiago está fazendo a todo o povo de Deus. Dura, porque mais uma vez revela o nosso pecado. E completa, porque essa advertência não diz respeito apenas ao erro de não praticar a teoria, mas ao erro de desordenar a teoria e também desordenar a prática. E a gente vai ver o que isso significa. Para nos ajudar na reflexão, nós vamos dividir esse texto que lemos em 3 partes. Um preparo, versos 19 a 21, uma advertência, versos 22 a 25, e uma prática, versos 26 e 27. Então, um preparo, uma advertência e uma prática. A primeira parte do texto, dos versos 19 e 21, é uma introdução.
E como eu falei, é um preparo para uma dura e completa advertência que está por vir. Os versos 19 e 21 dizem assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão e a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Como já foi dito aqui, Tiago está preparando o terreno para confrontar os crentes da igreja com uma verdade. E uma verdade talvez bem difícil de engolir. É como se Tiago estivesse apresentando um protocolo de como os crentes deveriam se portar diante daquilo que está para ser revelado. E Tiago começa dizendo algo simples: e sejam prontos para ouvir, sejam tardios para falar e tardios para se irar. Inicialmente, então, os crentes deveriam, em primeiro lugar, estar prontos para ouvir. O que pode parecer algo bem simples de ser feito. Mas os que têm filhos adolescentes sabem. E aqueles que ainda não têm filhos adolescentes, quando vocês tiverem, vocês saberão que não é algo tão fácil assim. Lá em casa, sempre que a gente começa uma conversa mais séria, mais confrontadora, mais desagradável, quase que instantânea, instintivamente, o ouvido das meninas se fecha e a mente se esvai para uma outra dimensão. Elas estão ali, elas estão olhando para você, mas elas não estão. E é nítido que isso acontece. E se eu sinto e vejo que isso acontece de fato, Deus ainda mais sabe que isso acontece. Não só com as minhas filhas, não só elas são pecadoras, todo mundo é, mas com todos nós, né? Ele sabe que isso acontece com todos nós. E é justamente porque intencional e instintivamente nós decidimos de maneira deliberada não ouvir nada daquilo que nos confronta ou que nos desagrada, que a primeira ordem antes da advertência dura é: ouçam, estejam prontos para ouvir. A segunda ordem, ou o segundo preparo é: sejam tardios para falar. Ou seja, falem menos. Em outras palavras, é ouvir e não tentar se justificar. Não contra-argumentar em defesa própria. Porque da mesma maneira que nós não queremos ouvir os nossos desagrados, os nossos erros, o nosso instinto é tentar justificar todos eles, falando sem parar. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, falando sem pensar. É por isso que essa segunda ordem, essa segunda instrução é, no fundo, ouçam, mas pensem muito. Reflitam antes de falar alguma coisa. E a última instrução, antes da dura advertência, Tiago, preparando o terreno, diz o seguinte: sejam tardios para se irar. Ou seja, não se irem tão facilmente. Para algumas pessoas, incluindo a mim mesmo, ficar irado diante de uma verdade confrontadora que aponta o meu erro é espontâneo. É algo que sai muito naturalmente e é algo terrível. E por ser algo tão terrivelmente comum em nós, essa última instrução ela vem acompanhada de um porquê. Sejam tardios para se irar. Por quê? Verso 20. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Que não adianta você ficar irado diante de situações confrontadoras e desconfortáveis, porque a ira do homem é diferente da ira de Deus. A ira do homem, ela não produz nada de bom. No máximo, é um breve alívio ou um breve benefício para si mesmo. Além do mais, a ira do homem, ela nunca produz uma justiça justa e muito menos plena. Porque geralmente a ira humana, ela advoga em causa própria. Por si próprio, sem pensar em nada e sem se importar com ninguém. Apenas o eu.
A ira de Deus, pelo contrário, ela sempre produz uma justiça justa e plena. A W. Pink, ele diz o seguinte no seu livro Atributos de Deus: a ira de Deus é sua eterna ojeriza, aversão intensa, nojo por toda a injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. E olhando então para essa citação de A.W. Pink e trazendo para o que o Tiago está dizendo, o que a palavra quer nos dizer é simples: é que Deus, sendo quem Ele é, santo, justo, soberano, a sua ira sempre produz o bem. E o homem, sendo quem ele é, completamente depravado, a sua ira sempre é voltada para o mal. E é por essa simples razão que a ira do homem nunca produzirá a justiça de Deus. Então, sejam tardios para se irar. E por mais que as palavras dessa introdução façam sentido para nós, esse preparo faça sentido para nós, não são palavras tão fáceis de colocar em prática. Elas não se cumprem simplesmente nas nossas vidas porque a gente pensa nelas. E Deus, na sua graça, Ele sabe disso. Então, para que as palavras dessa introdução, desse preparo, se tornem realidade, os crentes deveriam fazer algumas coisas. Primeira coisa é deixar toda a impureza e o acúmulo de maldade, ou seja, se voltar cada vez mais ao Senhor. E fazer o quê? Acolher com mansidão a palavra implantada neles, a qual é poderosa para salvá-la. Ou seja, eles deveriam obedecer, se submeter com mansidão, ouvindo mais, falando menos e não se irando às muitas palavras que já lhes foram ensinadas. Então, depois de preparar todo o terreno, depois de dizer, é assim que vocês devem ouvir a advertência, Tiago agora vem com a advertência em si, versos 22 a 25, que diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando a gente olha para isso, a gente percebe então que a advertência, a dura advertência, ela é muito mais simples do que o preparo do terreno. Mas ainda assim é uma sonora chamada para uma verdade muito difícil de engolir, tanto naqueles dias como nos dias de hoje. Pratiquem a palavra. E se de maneira tão efusiva o Senhor, Ele ordena que se pratique a palavra, é porque tanto naqueles dias como nos dias de hoje, a palavra não era e nem é colocada em prática. Meus queridos, hoje, graças a Deus, nós vivemos um bom momento em relação ao estudo e ao conhecimento da palavra e das doutrinas aqui na igreja. Ao mesmo tempo que isso é ótimo, nos é também perigosíssimo. Em que sentido? De tanto estudarmos, de tanto conhecimento que nós adquirimos, nós podemos incorrer ao erro sutil, mas bem grave, de vivermos uma fé contemplativa, apenas de reflexão, apenas de saber, apenas de ter conhecimento, porém sem nenhuma ação. De vivermos então uma teoria completamente desordenada. Por exemplo,
Há um tempo atrás, uma pessoa, em uma das longas reuniões que os líderes dos jovens têm aqui na igreja, ela começou a chorar ao compartilhar a palavra. E era um choro assim sincero. Ela havia sido impactada pela verdade que Deus a amava muito. Era ao mesmo tempo então um choro de agradecimento e um choro de constrangimento ali no meio do grupo, e todo o grupo ficou tocado. Mas parou por aí. A realidade espetacular de que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a amava muito, não foi para frente, ficando apenas no campo da emoção, choramos pra caramba, e da contemplação, da reflexão. Diante de uma verdade tão espetacular do Deus Criador, que ama suas criaturas, nenhuma prática, nenhum plano foi planejado e muito menos colocado em ação. Meus irmãos, ficar consternado, constrangido, emocionado, refletivo e até maravilhado diante das verdades, das escrituras sagradas que apontam para Deus, é algo espetacular. Mas se tudo que é revelado não é colocado em prática, é de uma falta de sentido grotesca. Isso é tão grotesco que os versos 22 e 23 trazem uma ilustração bem assertiva sobre isso. O que esses versos dizem? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ninguém acha isso normal, acha? E ninguém acha porque de fato isso não é normal. O que a palavra está trazendo à tona é o seguinte, que assim como é um absurdo imenso uma pessoa não se lembrar da sua própria aparência, isso instantes após se olhar no espelho, é um absurdo imenso não praticar a palavra ensinada e aprendida há anos, há décadas. Palavra essa que está implementada ou implantada no nosso coração, como diz o verso 21. Para o cristão viver dessa maneira é um absurdo imenso, algo sem sentido e completamente grotesco. E essa é a dura advertência que Tiago está fazendo a todos os crentes. Mas ao mesmo tempo que a palavra traz uma dura advertência, ela nos apresenta um caminho esperançoso para sairmos disso. O verso 25 diz que todo aquele que consegue sair dessa infeliz realidade, desse absurdo imenso, é claro, com a ajuda do Santo Espírito de Deus, todo aquele que ouve a lei perfeita, a lei da liberdade, ou seja, as escrituras sagradas, e pratica o que ouviu, e nisso persevera, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, pratiquem a palavra. E depois então de colocar a teoria em ordem, com essa dura advertência, Tiago vai para a última parte, uma prática. Qual é o risco que se incorre depois de uma dura advertência como essa? Qual é o risco que nós corremos de ouvir Tiago dizendo a palavra, nos dizer, pratiquem a palavra? Qual é o erro? De sair por aí fazendo qualquer coisa. De sair por aí fazendo um monte de coisa de qualquer jeito. E não é isso que nós devemos fazer. A pergunta então é, o que a gente tem que fazer então? Duas coisas. E os dois últimos versos do trecho que nós lemos nos dão um ótimo direcionamento. Verso 26, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. No capítulo 3, Tiago ele vai discorrer mais sobre esse assunto. Mas aqui, no contexto desse trecho, isso quer dizer o quê?
que falar, discutir, discorrer, vociferar acerca de Deus, ou seja, a teologia, acerca da Bíblia, ou seja, a doutrina, acerca da igreja, ou seja, eclesiologia, e não colocar nenhuma dessas coisas em prática, é uma religião vã, enganosa, é um cristianismo vazio e passageiro, que além de enrijecer o dedo para acusar, endurece o coração para deixar de amar. Ou seja, a primeira coisa a ser feita é parar de falar tanto e fazer mais, pois o fazer desenrijece o dedo e amolece o coração. E a gente ouve isso e diz: então pronto, está tranquilo. Agora está tranquilo para a gente começar a fazer as coisas. Mas então vem o verso 27. O verso 27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Isso que nós acabamos de ler não quer dizer que nós temos que nos inscrever para todas as campanhas de agasalho, caixas de amor, visitar as crianças da periferia, visitar asilos, hospitais, igrejas no sertão sergipano, ou uma vila no meio, uma comunidade no meio do Amazonas. Tudo isso faz parte, sim. Meus queridos, eu não sou contra nenhum evento, nenhuma obra dessas. Mas é preciso ordenar, é preciso colocar em prática, essa prática em ordem, que é a segunda coisa a fazer. Quando a palavra aqui no verso 27 diz, fala sobre a religião pura e sem mácula, quando a gente vai pesquisar os comentários dos estudiosos, eles concordam que essa parte, que a religião pura e sem mácula, ela em primeiro lugar está se referindo a obedecer o mandamento de Deus, ou com artigo definido mesmo. O que isso quer dizer para nós? Que existe uma ordem das coisas, que antes de se empreender em qualquer ação, é preciso em primeiro lugar cumprir o mandamento de Deus. E qual é esse o mandamento de Deus? É um dos versos que nós lemos na introdução do culto, ou seja, a introdução do culto faz parte do culto, que começa às 11 horas, fica a dica, semana que vem vai ter de novo, que a gente leu, que é Marcos 12:30, o principal mandamento é amar o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, força e entendimento. Algo que só é possível numa conversão verdadeira. Eu pergunto então, o que é uma conversão verdadeira? É crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Sim, é também. Mas é morrer com Ele naquela cruz e ressuscitar regenerado, justificado, adotado e reconciliado com o Pai, e viver verdadeiramente tudo isso se mantendo incontaminado do mundo, numa santificação diária. E como consequência disso, desse principal mandamento, como consequência de amar a Deus e nunca como causa, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, visitando órfãos e viúvas nas suas aflições. É nessa ordem que a prática deve acontecer. Amar ao Senhor verdadeiramente primeiro, e depois amar ao próximo como a si mesmo. E assim acaba o trecho que nós lemos. Trazendo para perto de nós, meus queridos, isso nos leva, ou pelo menos deveria nos levar a pensar em como nós temos vivido o nosso cristianismo, tão cheio de conhecimento bíblico, e agora para alguns tão cheios de doutrinas reformadas, e para muitos tão cheios de eventos e obras. A pergunta simples da nossa reflexão deve ser, sabe qual? Se nós temos vivido um cristianismo maduro, coerente, com a palavra e as obras andando juntas em uma prática ordenada, ou se nós temos vivido um cristianismo imaturo, incoerente, em que a palavra e as obras são completamente desencontradas em uma prática desordenada. Aliás, você se lembra do seu rosto depois de ter se contemplado no espelho?
Meus irmãos, entendendo o contexto em que nos encontramos hoje como igreja, nós precisamos ordenar, colocar em ordem muitas coisas, sim. Nesse caso, a palavra e as obras. Não adianta ter só teoria, conhecimento e mais conhecimento. Assim como não adianta ter só prática, obras e mais obras. Nós precisamos urgentemente que essas duas coisas andem juntas, e andem juntas o tempo todo, sempre. Dito isso, se você quer estudar a palavra, ter conhecimento do Senhor, vá atrás, busque isso, tenha isso na sua vida, mas coloque esse conhecimento em prática a serviço do reino. Agora, se você é alguém que quer fazer obras, vá atrás, faça obras, sirva ao povo de Deus, sirva as pessoas, os marginalizados, sim, mas tenha o conhecimento. Estude as escrituras sagradas, estude a palavra de Deus, porque elas vão apontar para esse Deus. São elas que vão te capacitar a amar a Deus, e você vai entender o porquê você está servindo, o porquê você tem que praticar a palavra. E agora um parênteses. E se você é um dos que não quer saber de conhecimento e não quer saber nem de servir, se você é alguém que não está nem aí para a palavra e também não está nem aí para a obra, a pergunta é: o que você está fazendo aqui? Você precisa se voltar, você precisa se converter. Você tem que parar de achar que isso aqui é uma obrigação, achar que a igreja é um clube, achar que você vem aqui porque você quer criar os seus filhos com valores bons cristãos. Que adianta se você não é e nem deseja? Se você está nesse grupo, pelo amor de Deus, que o Santo Espírito de Deus te convença e você se volte ao Senhor. Fecha parênteses. Tá bem. Palavra mais obras. Simples assim. Ou nem tanto. Pois por nós mesmos, tentar alinhar a palavra e as obras pode dar muito ruim. Mas então, para concluir, como é que nós podemos promover o encontro da palavra com a obra de maneira correta? A citação do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever, quando ele fala sobre a verdadeira conversão, nos ajuda um pouco. Diz assim: a grande mudança que necessitamos não significa ajustar a nossa vida a nós mesmos e aos nossos desejos. Significa ajustar a nossa vida a Deus e aos seus caminhos. Significa reconhecer suas reivindicações sobre nós. Então, como é que nós podemos promover o encontro da palavra e das obras de maneira correta? Ajustando a palavra e as obras. No fundo, ajustando todas as coisas concernentes a essa igreja ao Senhor e aos seus caminhos. Não a homens, não a nós, e muito menos ao eu, mas ajustando tudo isso ao Senhor. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, ajustar as nossas vidas pessoais e particulares no Senhor e aos seus desejos, reconhecendo que pertencemos a Ele, reconhecendo que essa igreja pertence a Ele, e por essa razão nós temos que realizar unicamente as suas vontades e as suas reivindicações sobre nós. Que o Senhor nos ajude nessa jornada e que Deus nos abençoe. Eu queria orar com vocês. E para nos ajudar a refletirmos nesse breve momento de oração, as perguntas são as mesmas. Como é que você tem vivido esse seu cristianismo? É uma prática ordenada? Palavra mais obra andando junto? Ou é algo mais desordenado? Você só tem um dos lados. Ou você só tem palavra, ou você só tem obra. Ou o pior caso de todos, você não tem nenhum dos dois e não quer saber nenhum dos dois. Meus queridos, nós precisamos orar.
Nós precisamos pedir que o Senhor ajuste os nossos corações, os nossos desejos a Ele. Pedir que o Senhor ajuste as nossas vidas a Ele, que a gente possa ser verdadeiros discípulos de Cristo, que conhecem o Criador, que conhecem o Salvador, que o amam porque conhecem quem Ele é através da sua Escritura, e com isso amam ao próximo. Então eu queria que você pudesse orar aí ao Senhor. Eu não sei que cristianismo você tem vivido, mas peça então para que o Senhor ajuste a sua vida a Ele, aos desejos dEle, para que esse lugar aqui, essa igreja, seja completamente, plenamente ajustada a Ele, com palavra e com obra, para que verdadeiramente, em espírito e em verdade, nós possamos vir aqui semanalmente para glorificarmos ao nosso Deus. Vamos ter alguns instantes de oração, meus queridos.